Os advogados maléficos humilharam o menino negro, mas ele encontra um erro que mudou tudo. Lucas respirou fundo. O cheiro do mofo e da sujeira na sala de audiências parecia se misturar com a tensão do ar. Ele estava ali, em pé, vendo os advogados malditos que sempre faziam de sua vida um verdadeiro inferno. Aquelas figuras arrogantes, com ternos caros e sorrisos cínicos, olhavam para ele como se fossem deuses e ele apenas uma formiga insignificante. Ele sentiu o peso do desprezo deles em cada olhar, a dor da humilhação escorrendo por seu corpo magro. O que ele queria era o futuro, uma chance. Mas tudo o que recebia eram olhares de reprovação e risadinhas disfarçadas. Naquela audiência, Lucas tinha esperança. Uma esperança inabalável de que as palavras de seu advogado, Dona Eliana, poderiam mudar tudo. Ela era uma mulher forte, determinada, que acreditava nele. No entanto, após horas de promessas vazias e discussões intermináveis sobre documentos e testemunhas, a decisão do juiz foi um golpe no estômago. Ele não tinha conseguido. A família de Lucas continuaria a ser explorada, sufocada pelo sistema. Desesperado, ele saiu da sala, sentindo-se vazio, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mas algo mudou naquele dia. Enquanto caminhava pelos corredores frios do fórum, Lucas ouviu um sussurro, uma discussão acalorada entre dois advogados. Ele parou, escondido atrás de uma parede, e o coração disparou. "O que você fez foi imprudente, Miguel. Se eles descobrirem." Uma voz advertiu, enquanto a outra, mais baixa, respondia: "Eu tenho controle. Ninguém nunca precisa saber." Miguel. Lucas se lembrava daquele nome. Era um dos advogados. O coração dele acelerou. E se houvesse algo ali, um erro, algo que pudesse derrubar aquele império de injustiça? Movido pela curiosidade e pela necessidade de vingança, Lucas começou a investigar. As noites agora eram longas e cheias de nervosismo. Ele passava horas em bibliotecas, fuçava arquivos e atrás de informações que pudessem conectá-lo a Miguel e os outros advogados. Cada descoberta era uma faísca de esperança. E finalmente ele encontrou um erro crucial num caso antigo que poderia desmantelar a carreira dos advogados. Porém, havia mais do que parecia. Miguel tinha uma história que se entrelaçava com a vida de Lucas, um segredo que poderia jogar sua moral em um limbo absoluto. Ele não sabia se desmascarar Miguel seria uma boa ideia. A dúvida o consumia. O que ele realmente queria? Justiça ou vingança? Essa linha tênue entre o que é certo e o que é errado começou a se borrar. Agora, com um grupo de aliados inesperados ao seu lado, amigos da comunidade que também lutavam contra o mesmo sistema corrupto, Lucas precisava decidir. Ele sabia que expor Miguel poderia custar sua segurança. Mas, e se isso significasse abrir um caminho para a verdade, para um futuro onde não existisse mais medo? Era uma bola de neve, e ao rolar, poderia destruir tudo ao redor. No fundo, ele sabia que a revelação do erro não seria só sua luta, seria um movimento que poderia mudar tudo. Mas, até onde ele estava disposto a ir por justiça? A pergunta ecoava em sua mente enquanto o mistério se aprofundava, deixando um gosto amargo na boca. Para Lucas, a batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Lucas estava perdido em seus pensamentos. A dúvida ainda o consumia, mas havia uma chama de determinação começando a crescer dentro dele. Ele decidiu que não poderia simplesmente deixar tudo como estava. A verdade precisava vir à tona. Com um misto de nervosismo e adrenalina, ele se preparava para desenterrar o segredo por trás de Miguel e os outros advogados. Mas quando Lucas finalmente decidiu que era hora de agir, tudo mudou. Uma noite, ao sair da biblioteca após uma longa pesquisa, ele se deparou com uma cena chocante. 2 homens encapuzados estavam discutindo em voz baixa, próximos ao estacionamento. Algo na postura deles fez Lucas sentir um arrepio na espinha. Ele hesitou, mas a curiosidade e o medo de perder uma chance o puxaram para mais perto. Você sabe que o garoto está ameaçando tudo, não sabe? Disse um dos homens, a voz baixa e tensa. Se ele encontrar as provas, estamos acabados. O coração de Lucas disparou. Eles estavam falando dele. Aquilo era mais sério do que ele imaginava. Temos que silenciá-lo. Não podemos deixar ele falar com ninguém, especialmente não com a dona Eliana. Se ela descobrir, não podemos arriscar, respondeu o outro. A frase cortou Lucas como uma faca. Quem eram esses homens? O que estavam planejando? Ele se afastou lentamente, o sangue correndo em suas veias. Enquanto se movia, seu pé foi parar em uma poça, fazendo um barulho. Os homens se viraram imediatamente. O olhar deles era feroz. Lucas deu meia volta e correu, o chão batendo forte sob suas sapatilhas. A sua cabeça girava. O que está acontecendo? Ele precisava de respostas. Com medo pulsando em seu coração, ele decidiu que precisava voltar à dona Eliana. Assim que chegou em seu escritório, a porta estava entreaberta, mas não havia sinal dela. Ele hesitou, mas aquela conversa estava consumindo seus pensamentos. Se Miguel e aquele homem iam silenciá-lo, ele não tinha tempo a perder. Decidido, ele adentrou o escritório, onde uma luz fraca iluminava um monte de documentos jogados pela mesa. Quando ele começou a fuçar, uma gaveta se abriu sozinha atrás dele. Um papel amarelado chamou sua atenção. Com as mãos tremendo, ele o pegou e começou a ler. As palavras pareciam derreter sua visão. Era um testemunho, um relato que implicava Miguel em problemas que iam além do erro que ele havia encontrado. Havia algo muito mais sombrio. Ele fez isso por causa da pressão, Lucas murmurou. Mas o mais impactante não era apenas o que Miguel havia feito, mas a conexão com Dona Eliana. Ele leu o nome dela ali, em uma posição comprometida. O coração dele afundou. Lucas nunca pensou que a mulher que ele achava que estava lutando por ele estaria envolvida em algo tão escuro. A traição o atingiu como um soco. Antes que pudesse se recuperar da revelação, a porta do escritório se abriu bruscamente. Dona Eliana estava ali, com um olhar de pânico. — O quê? Você está fazendo aqui, Lucas? Ela disse, a voz tremendo levemente. A vida dele parecia estar desmoronando ao seu redor. Você precisa sair agora. Ele não sabia em quem confiar. Você está com eles, não está? A voz dele era um sussurro cortante. As palavras estavam lá, saindo sem que ele pudesse controlar. O silêncio ficou pesado entre eles e um novo jogo estava prestes a começar. O que ele faria agora? Ele precisava decidir: ir atrás da verdade ou afastar-se de uma traição que poderia destruir tudo o que ele lutava para conquistar. A luta por justiça agora era ainda mais complicada, e Lucas sabia que no momento em que escolhesse seu próximo movimento, não haveria volta. A história dele participava de algo muito maior, dando-o e mais perigoso. Lucas estava paralisado. A traição estava estampada nos olhos de Dona Eliana, e um nó se formou em sua garganta. A mulher que ele considerava uma aliada estava implicada em algo muito maior, muito mais escuro. O silêncio pesava entre eles, como um manto sufocante.
Você precisa sair agora, ela repetiu, com a voz tremendo. Sua expressão era de pânico, a fragilidade de alguém que estava prestes a se despedaçar. Por quê? O que você fez, Eliana? Lucas perguntou, a indignação escorrendo em suas palavras. Você se juntou a eles? Não, não é isso, ela balbuciou, o olhar desviando de Lucas. Eu fiz o que eu tive que fazer para proteger você. Proteger como? Amarrando-se a esse monstruoso sistema? Você está mentindo para mim. O desespero despejava em seus olhos. O crime estava carregado, e Lucas sentiu um frio na espinha. Uma ideia atravessou sua mente. E se a verdade sobre Miguel e os advogados fosse mais intrincada do que ele pensava? Uma conexão que se estendia para além da razão, entrelaçando suas vidas de maneira caótica. Dona Eliana hesitou, então respirou fundo, como se estivesse decidindo se devia avançar ou recuar. Lucas, algumas coisas precisam ser reveladas. O erro, ele é maior do que você imagina. Você não compreende a extensão do que se passa. Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou na entrada do escritório, fazendo a porta balançar com a força do impacto. Os dois se viraram, e para o horror de Lucas, um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço. Olhos obscuros, sombras que se moviam rápido. Você, garota, o que você está fazendo com o moleque? Gritou um dos homens, aproximando-se de Eliana. A presença deles era esmagadora. Lucas sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Fiquem longe dele, Eliana gritou, mas o pânico na voz não era convincente. Um desses homens avançou, e em um movimento rápido, agarrou Lucas, puxando-o para fora da sala. Vamos, moleque, agora é a hora de você entender o que realmente acontece aqui, disse o homem com um sorriso que despejava medo. Lucas lutou, mas a força do homem era avassaladora. Enquanto era arrastado para fora, seus olhos encontraram os de Eliana. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta de sua mente. As verdades que ele achava que conhecia estavam se desintegrando. Parem, por favor. Eu não sei o que vocês querem. Lucas gritou, o desespero tomando conta. Eliana. Ela estava paralisada, olhando fixamente para os homens como se soubesse que a verdade era muito mais complicada do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas um dos encapuzados virou-se e apontou para ela. Você fez sua escolha, Eliana. Você não pode escapar agora. E o garoto? Bem, ele está prestes a ter uma revelação. Lucas foi arrastado pelos corredores do fórum, a sensação de impotência o consumindo. As palavras do homem ressoavam na sua mente, e um frio incomodava sua pele. Revelação? O que eles sabiam sobre ele? Então, em uma reviravolta que fez seu coração parar, o homem que o segurava parou em frente a uma porta. Aqui, tudo será revelado. Ele disse, abrindo uma porta que pareceu o levar a um mundo diferente. Lucas tremeu de medo e curiosidade. O que estava por trás daquela porta? O que ele estava prestes a descobrir? E como isso ligava todos os pontos que pareciam desconexos até então? Antes que ele pudesse processar, o homem o empurrou para dentro. As luzes ofuscavam seu olhar, e o que ele deveria ver a seguir mudaria tudo. Não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que estava se desdobrando poderia fazer com que cada escolha dele, cada corrente de suas decisões, fosse levada a um território sombrio e desconhecido, o verdadeiro. O jogo estava apenas começando. Lucas foi empurrado para dentro da sala, e as luzes ofuscantes o fizeram piscar. Ele mal conseguia ver, mas o que viu fez seu coração disparar. Um ambiente escuro e frio, paredes de tijolo exposto, como uma caverna. Havia tabelas e documentos espalhados por todo lado, rascunhos de processos e evidências emaranhadas. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma tela grande na parede. Um homem se aproximou dele, o que o segurava, e sorriu de forma sinistra. Você vai adorar isso, garoto. Preste atenção. Ele se virou para a tela e apertou um botão.
Instantaneamente, imagens começaram a piscar. Lucas ficou paralisado. Era um vídeo, e as imagens que apareciam eram devastadoras. Ele viu Dona Eliana, mas não era a mulher que ele conhecia. Era uma mulher forte, cheia de certeza. Mas agora ela falava com homens que Lucas reconhecia. Os advogados que o humilharam. E nessas imagens, a traição estava nua e crua. A conversa estava repleta de ameaças, planos para manipular decisões, palavras sussurradas sobre o controle que tinham sobre todos, incluindo Lucas e sua família. Um nó se formou na garganta de Lucas. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou. Mas era. A gravação mostrava Eliana negociando, prometendo ajudar os advogados a manter o status quo, em troca de favores pessoais. A verdade que ele buscava estava ali, exposta em seus olhos. Uma traição que fez o chão desaparecer sob seus pés. O que você fez? Lucas conseguiu murmurar. Ah, dor abrindo um buraco em seu peito. Você estava me usando o tempo todo? Eu tentei. Ela começou a dizer, mas o homem a interrompeu, rindo. Você não entende, moleque. Todos nós temos nossas razões. O que você vê aqui é apenas a superfície. A verdade é muito mais profunda. Lucas sentia a adrenalina fervendo em suas veias, enquanto o mundo girava ao seu redor. Você projetou esse momento? Tudo isso foi planejado? Ele não conseguia acreditar. O que mais ela tinha escondido? O homem olhou para os outros capangas, e um deles abriu uma gaveta ao lado, revelando uma série de documentos. E você pensa que isso é só sobre o Miguel? Não. Isso envolve muita gente. E você é só mais uma peça no quebra-cabeça. Suas descobertas, suas investigações. Tudo isso, uma mosca que está prestes a ser esmagada. Dona Eliana estava em choque, o pânico escrito em seu rosto. Lucas, eles mentem. Eu não sou parte disso. Eu só queria. Ela tentou alcançar ele, mas os homens a afastaram. Proteger você, já ouvi isso antes, um dos caras disse, rindo. Mas a proteção dela não vale nada quando você é apenas uma marionete em sua jogada. Lucas ficou imóvel, absorvendo tudo. As palavras ecoavam em sua cabeça. Cada revelação erguia uma nova camada de traição. O que ele achou que era uma batalha de justiça se transformou em uma guerra de facções, onde os aliados eram apenas sombras dissimuladas. Então, enquanto ele se questionava em que direção seguir, um estrondo vindo da porta fez todos se virarem. A entrada foi invadida por um grupo de seguranças. Eram caras conhecidos, amigos de Lucas da comunidade. Eles cercaram os capangas, prontos para o confronto. Soltem ele, um deles gritou, o olhar fixo nos bandidos. Lucas sentiu uma onda de esperança, mas logo foi engolida por um pânico insuportável. Mas o que está acontecendo? O que eles sabem? As forças que antes pareciam unidas agora giravam em um turbilhão de traições e alianças. O coração de Lucas batia forte, cheio de dúvidas e medos. Ele teve um vislumbre do que estava por vir, um verdadeiro campo de batalha, e o jogo que estava prestes a ser jogado mudaria tudo novamente. E nesse momento de caos e confusão, ele entendeu que a sua luta por justiça não era a única. A luta estava apenas começando. E quando a poeira assentar, quem estaria realmente do seu lado? Lucas estava paralisado. A traição estampada nos olhos de Dona Eliana e os gritos dos homens encapuzados ecoavam em sua mente. Quando as forças que eram suas aliadas agora se tornavam ameaçadoras, o sentimento de impotência era esmagador. Ele olhou para Eliana, que estava evidentemente em pânico. Eliana, você precisa me explicar. Mas antes que ela pudesse responder, um dos capangas fez sinal para os outros. Acho melhor a gente agir. Não temos tempo. Ele se voltou para Lucas e os olhos escuros ardiam com uma mistura de raiva e medo. Você, moleque, poderia ter sido útil, mas agora você é um problema. Vamos resolver isso. Não toquem nele, gritou Eliana, tentando avançar,
mas um dos homens a segurou firmemente. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a perder a única pessoa que achava que se preocupava com ele. E tudo isso por causa de uma sujeira que estava sendo exposta. Uma briga explodiu na sala enquanto os seguranças da comunidade cercavam os capangas. A tensão aumentou. Socos foram trocados e gritos de dor e raiva preenchiam o ambiente. Lucas tentava se manter firme, a adrenalina correndo em suas veias enquanto observava todo o caos. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma das paredes laterais explodiu para dentro, areia e concretos voando em todas as direções. Todos foram pegos de surpresa. Lucas caiu ao chão, o corpo atordoado. Assim que se recompôs, ele viu uma figura familiar se erguendo da nuvem de poeira. "Lucas!" gritou uma voz. Era Miguel, o advogado que ele tanto detestava, mas algo estava diferente. Ele não estava sozinho. Atrás dele, mais alguns homens entraram no recinto. Eles estavam armados e com expressões severas, e surpreendentemente, eles estavam ali para ajudar. "Saia do caminho!" Miguel gritou, sua voz cortando a confusão como uma faca. Ele parecia determinado. "Estes homens não têm ideia do que estão fazendo." Lucas não conseguia entender o que estava acontecendo. Miguel parecia ser a última pessoa que ele esperaria ver nessa situação. Olhando pelo canto do olho, ele percebeu que Dona Eliana estava em choque. Os capangas, sem saber como responder à nova ameaça, hesitaram por um breve momento. Esse instante foi tudo o que Miguel precisava. Ele avançou, empurrando um dos homens encapuzados, e as coisas rapidamente se tornaram um caos ainda maior. "Você está fazendo isso tudo por o quê?" Lucas gritou, sem acreditar que Miguel estava tentando ajudá-lo. "Você está só com medo de ser descoberto, não está?" Miguel não respondeu. Ele estava focado na luta, desferindo socos e tentando afastar os agressores. Lucas então sentiu que, mesmo em meio ao caos, a verdade estava prestes a sair à tona. Ele precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Enquanto a briga continuava, outro homem, maior e mais musculoso que os demais, deu um passo à frente. "Basta!" ele rosnou. Sua presença imponente fazendo todos pararem por um momento. "Miguel, você sabe quais são as consequências de se meter aqui?" "Consequências? O que você quer dizer com isso?" Miguel questionou, o rosto tenso. Lucas estava aturdido. Ele não entendia como todas as peças se encaixavam. E naquele momento, lembrou-se das vozes que tinha ouvido meses atrás. "Se eles descobrirem", ecoou em sua mente. E então, no auge da confusão, uma bomba caiu. O homem musculoso puxou uma máscara do bolso, colocando-a no rosto. "Você não está apenas arriscando seu futuro, Miguel. Você colocou todos nós em perigo ao não mantê-los fora da nossa rede." As palavras o cortaram como um golpe. Todos se viraram para Miguel, e Lucas sentiu seu coração afundar. Havia algo muito maior. Uma rede de manipulação e poder que conectava todos na sala. Miguel estava mais enredado nesse jogo do que Lucas jamais imaginou. Eliana, ainda em choque, parecia à beira de desmaiar. "O que você quer dizer com nossa rede?" ela perguntou, a voz trêmula. Mas o homem sorriu. "Você realmente achou que poderia se proteger, não é, querida? O verdadeiro jogo começa agora." Lucas sentiu que a realidade ao seu redor estava mudando. A luta que ele pensou que era simples se transformou em algo muito mais complexo e perigoso. Ele e Eliana estavam cercados não apenas por traidores, mas por um sistema que parecia muito mais profundo do que eles jamais tinham imaginado. A batalha por justiça agora se tornava uma questão de sobrevivência, e a verdade que todos procuravam poderia ser a mais devastadora de todas. A pergunta que ficou na mente de Lucas era: quem realmente estava lutando ao seu lado? Os braços dessa rede estavam mais próximos do que ele pensava.
e o que viria a seguir poderia destruí-lo de uma vez por todas. Lucas estava paralisado, a traição estampada nos olhos de Dona Eliana e os gritos dos homens encapuzados ecoavam em sua mente, quando as forças que eram suas aliadas agora se tornavam ameaçadoras. O sentimento de impotência era esmagador. Ele olhou para Eliana, que estava evidentemente em pânico. Eliana, você precisa me explicar. Mas antes que ela pudesse responder, um dos capangas fez sinal para os outros. Acho melhor a gente agir. Não temos tempo. Ele se virou para Lucas e os olhos escuros ardiam com uma mistura de raiva e medo. Você, moleque, poderia ter sido útil, mas agora você é um problema. Vamos resolver isso. Não toquem nele, gritou Eliana, tentando avançar. Mas um dos homens a segurou firmemente. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a perder a única pessoa que achava que se importava com ele. E tudo isso por causa de uma sujeira que estava sendo exposta. Uma briga explodiu na sala, enquanto seguranças da comunidade cercavam os capangas. A tensão aumentou. Socos foram trocados. E gritos de dor e raiva preenchiam o ambiente. Lucas tentava se manter firme, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto observava todo o caos. Mas, então, algo inesperado aconteceu. Uma das paredes laterais explodiu para dentro, areia e concreto voando em todas as direções. Todos foram pegos de surpresa. Lucas caiu ao chão, o corpo atordoado. Assim que se recompôs, ele viu uma figura familiar se erguendo da nuvem de poeira. Lucas, gritou uma voz. Era Miguel, o advogado que ele tanto detestava, mas algo estava diferente. Ele não estava sozinho. Atrás dele, mais alguns homens entraram no recinto. Eles estavam armados e com expressões severas, mas surpreendentemente, eles estavam ali para ajudar. Saia do caminho, Miguel gritou, sua voz cortando a confusão como uma faca. Ele parecia determinado. Estes homens não têm ideia do que estão fazendo. Lucas não conseguia entender o que estava acontecendo. Miguel parecia ser a última pessoa que ele esperaria ver nessa situação. Olhando pelo canto do olho, ele percebeu que Dona Eliana estava em choque. Os capangas, sem saber como responder à nova ameaça, hesitaram por um breve momento. Esse instante foi tudo o que Miguel precisava. Ele avançou, empurrando um dos homens encapuzados, e as coisas rapidamente se tornaram um caos ainda maior. Você está fazendo isso tudo por... O quê? Lucas gritou, sem acreditar que Miguel estava tentando ajudá-lo. Você está só com medo de ser descoberto, não está? Miguel não respondeu. Ele estava focado na luta, desferindo socos e tentando afastar os agressores. Lucas então sentiu que, mesmo em meio ao caos, a verdade estava prestes a sair à tona. Ele precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Enquanto a briga continuava, outro homem, maior e mais musculoso que os demais, deu um passo à frente. Basta, ele rosnou, sua presença imponente fazendo todos pararem por um momento. Miguel, você sabe quais são as consequências de se meter aqui. As palavras o cortaram como um golpe. Todos se viraram para Miguel, e Lucas sentiu seu coração afundar. Havia algo muito maior. Uma rede de manipulação e poder que conectava todos na sala. Miguel estava mais enredado nesse jogo do que Lucas jamais imaginou. Eliana, ainda em choque, parecia à beira de desmaiar. O que você quer dizer com nossa rede? Ela perguntou, a voz trêmula. A tensão estava palpável, mas o homem sorriu com um ar triunfante. Você realmente achou que poderia se proteger. Não é, querida? O verdadeiro jogo começa agora. Ele se voltou para os capangas e um deles acenou. No mesmo instante, o barulho de sirenes começou a ecoar do lado de fora. O quê? A polícia estava chegando? Aquilo parecia um filme.
Lucas não sabia se ia rir ou chorar. Então, no meio da confusão, outro homem apareceu, com um olhar muito familiar. Era o pai de Lucas. O coração dele parou. O que ele estava fazendo ali? Lucas! Gritou o homem, correndo em direção ao filho. Ignorando o caos. Eu sabia que você estava em perigo. Vim te buscar. Pai? Lucas perguntou, aturdido. Ele olhou para Miguel, depois para Eliana. O que isso significava? Por que o pai dele estava aqui? E então, reviravolta que ninguém viu chegando. O pai de Lucas começou a se desfazer da roupa. O que era aquilo? Ele se revelou como um dos homens que estava por trás de toda aquela rede. O choque atingiu Lucas como uma onda. Você estava com eles o tempo todo? O ambiente ficou em silêncio. Dona Eliana estava atordoada. O homem musculoso vacilou. Miguel estava paralisado, incapaz de formar palavras, enquanto Lucas tentava processar a traição. Seu pai olhou diretamente em seus olhos. A expressão vazia. Não me culpe. Eu fiz isso para proteger você, para garantir sua segurança. Lucas mal conseguia respirar. Como isso era possível? O homem que ele pensou que era seu apoio estava profundamente enredado naquele jogo sujo. O que viria a seguir? A polícia estava chegando, o caos se espalhando e a verdade envolvente de sua vida se desmoronando. Ele precisava decidir rapidamente. Agora, mais do que nunca, a verdade tomaria um rumo inesperado. E apenas ele poderia moldar seu futuro. Mas em quem ele poderia realmente confiar? Lucas estava paralisado. A traição estampada nos olhos de Dona Eliana e os gritos dos homens encapizados ecoavam em sua mente. Quando as forças que eram suas aliadas agora se tornavam ameaçadoras, o sentimento de impotência era esmagador. Ele olhou para Eliana, que estava evidentemente em pânico. Eliana, você precisa me explicar. Mas antes que ela pudesse responder, um dos capangas fez sinal para os outros. Acho melhor a gente agir. Não temos tempo. Ele se virou para Lucas, e os olhos escuros ardiam com uma mistura de raiva e medo. Você, moleque, poderia ter sido útil, mas agora você é um problema. Vamos resolver isso. Não toquem nele, gritou Eliana, tentando avançar, mas um dos homens a segurou firmemente. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a perder a única pessoa que achava que se importava com ele. E tudo isso por causa de uma sujeira que estava sendo exposta. Uma briga explodiu na sala, enquanto os seguranças da comunidade cercavam os capangas. A tensão aumentou, socos foram trocados e gritos de dor e raiva preenchiam o ambiente. Lucas tentava se manter firme, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto observava todo o caos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das paredes laterais explodiu para dentro, areia e concreto voando em todas as direções. Todos foram pegos de surpresa. Lucas caiu ao chão, o corpo atordoado. Assim que se recompôs, ele viu uma figura familiar se erguendo da nuvem de poeira. Lucas! Gritou uma voz. Era Miguel, o advogado que ele tanto detestava. Mas algo estava diferente. Ele não estava sozinho. Atrás dele, mais alguns homens entraram no recinto. Eles estavam armados e com expressões severas. Surpreendentemente, eles estavam ali para ajudar. Saia do caminho! Miguel gritou, sua voz cortando a confusão como uma faca. Ele parecia determinado. Estes homens não têm ideia do que estão fazendo. Lucas não conseguia entender o que estava acontecendo. Miguel parecia ser a última pessoa que ele esperaria ver nessa situação. Olhando pelo canto do olho, ele percebeu que Dona Eliana estava em choque. Os capangas, sem saber como responder à nova ameaça,
hesitaram por um breve momento. Esse instante foi tudo o que Miguel precisava. Ele avançou, empurrando um dos homens encapuzados, e as coisas rapidamente se tornaram um caos ainda maior. Você está fazendo isso tudo por o quê? Lucas gritou, sem acreditar que Miguel estava tentando ajudá-lo. Você está só com medo de ser descoberto, não está? Miguel não respondeu. Ele estava focado na luta, desferindo socos e tentando afastar os agressores. Lucas então sentiu que, mesmo em meio ao caos, a verdade estava prestes a sair à tona. Ele precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Enquanto a briga continuava, outro homem, maior e mais musculoso que os demais, deu um passo à frente. Basta, ele rosnou. Sua presença imponente fazendo todos pararem por um momento. Miguel, você sabe quais são as consequências de se meter aqui. As palavras o cortaram como um golpe. Todos se viraram para Miguel, e Lucas sentiu seu coração afundar. Havia algo muito maior, uma rede de manipulação e poder que conectava todos na sala. Miguel estava mais enredado nesse jogo do que Lucas jamais imaginou. Eliana, ainda em choque, parecia à beira de desmaiar. O que você quer dizer com nossa rede? Ela perguntou. A voz trêmula. A tensão estava palpável, mas o homem sorriu com um ar triunfante. Você realmente achou que poderia se proteger, não é? Querida, o verdadeiro jogo começa agora. Ele se voltou para os capangas e um deles acenou. No mesmo instante, o barulho de sirenes começou a ecoar do lado de fora. O quê? A polícia estava chegando? Aquilo parecia um filme. Lucas não sabia se ia rir ou chorar. Então, no meio da confusão, outro homem apareceu, com um olhar muito familiar. Era o pai de Lucas. O coração dele parou. O que ele estava fazendo ali? Lucas! Gritou o homem, correndo em direção ao filho, ignorando o caos. Eu sabia que você estava em perigo. Vim te buscar. Pai? Lucas perguntou, aturdido. Ele olhou para Miguel, depois para Eliana. O que isso significava? E então, a reviravolta que ninguém viu chegando. O pai de Lucas começou a se desfazer da roupa. O que era aquilo? Ele se revelou como um dos homens que estava por trás de toda aquela rede. O choque atingiu Lucas como uma onda. Você estava com eles o tempo todo? O ambiente ficou em silêncio. Dona Eliana estava atordoada. O homem musculoso vacilou. Miguel estava paralisado, incapaz de formar palavras. Enquanto Lucas tentava processar a traição, seu pai olhou diretamente em seus olhos, a expressão vazia. Não me culpe, eu fiz isso para proteger você, para garantir sua segurança. Lucas mal conseguia respirar. Como isso era possível? O homem que ele pensou que era seu apoio estava profundamente enredado naquele jogo sujo. O que viria a seguir? A polícia estava chegando, o caos se espalhando e a verdade envolvente de sua vida se desmoronando. Ele precisava decidir rapidamente. Agora, mais do que nunca, a verdade tomaria um rumo inesperado e apenas ele poderia moldar seu futuro. Mas algo ainda mais aterrorizante estava prestes a acontecer. Subitamente, um dos capangas, antes hesitante, avançou e de forma abrupta puxou um revólver. Não pense que a polícia vai nos parar, ele gritou, agora transformando a cena de luta em um cenário ainda mais perigoso. Uma onda de pânico varreu a sala. O olhar de Lucas se fixou no pai, buscando uma resposta que ele sabia que não viria. Os olhos de Eliana passaram de surpresa a terror. Não faça isso, ela implorou, mas a situação havia saído de controle. Lucas sentiu uma adrenalina intensa. O que é um simples confronto agora se tornava uma disputa de vida ou morte. O que você está fazendo? Ele perguntou, a voz trêmula. A resposta do capanga ecoou como um trovão. Você não sabe do que está falando, menino. Esta guerra acabou de começar. Com o caos ao redor,
O tempo parecia desacelerar. O brilho do revólver refletia a luz da sala, enquanto todos olhavam fixamente, sem saber o que aconteceria a seguir. Lucas se deu conta de que agora a luta não era apenas por justiça, mas pela própria sobrevivência. E ele poderia ter que fazer escolhas que nunca imaginou, enfrentando verdades tão sombrias que ele poderia não estar preparado. Enquanto a pressão aumentava, a única coisa que ele sabia era que o jogo acabou de mudar, e a pergunta que ficou flutuando no ar era: quem realmente o protegeria agora? Lucas estava paralisado. A tensão na sala crescia. O ambiente pesado. A arma do capanga parecia brilhar com intensidade, e todos os olhares estavam fixos naquela cena. O capanga estava prestes a fazer algo irreversível, e a adrenalina percorria as veias de Lucas como um choque. Ele precisava fazer algo, mas o medo o congelava. Ele se lembrou do que estava em jogo. Sua família, seus amigos, tudo. Parem, não atirem, gritou Miguel, desesperado, tentando negociar. O homem musculoso desviou o olhar para ele, mas o capanga com a arma continuava focado em Lucas. O coração dele disparava, as palmas das mãos suavam. Ele olhou para o pai. O que você está fazendo aqui? A traição queimava em suas palavras. O que eu fiz foi pelo seu bem, respondeu o pai, a voz tremendo. Ele parecia muito mais nervoso do que Lucas jamais o vira. Você não entende a dimensão disso. Dimensão? Você está no meio de uma situação criminosa. Lucas gritou, o choque pulsando em sua mente. E então, no meio do caos, uma reviravolta chocante aconteceu. O som súbito de sirenes ecoou ainda mais alto, misturando-se com os gritos e murmúrios. E o capanga de repente hesitou. A tensão cortou o ar. O que ninguém enxergou, no estalo do momento, foi uma sombra se mover ao fundo. Uma mulher apareceu, veloz como um relâmpago, encapuzada e com a postura de alguém que não tinha medo. Lucas mal teve tempo de identificar quem era, mas quando ela começou a falar, a sala inteira ficou em silêncio. Solte-o, disse ela, com uma firmeza que fez o capanga vacilar. Todos se viraram e Lucas sentiu um misto de esperança e confusão. Era a dona Eliana, mas algo estava diferente. Seu olhar era gélido, não havia traços de fraqueza. Parecia uma guerreira, alguém pronto para lutar. O que você está fazendo? Lucas balbuciou, sem entender. O capanga que tinha a arma estava aturdido, olhando para ela como se estivesse tentando decifrar um enigma. Você não entende, Lucas, gritou Eliana. As suas descobertas começaram algo que não pode mais ser parado. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Mas agora é você quem precisa saber a verdade toda. As palavras dela fliqueram no ar como um raio. O capanga balançou a cabeça, frustrado. Você não sabe do que está falando. Eles vão te achar um problema maior do que você imagina. A tensão estava palpável. Lucas viu Miguel, a expressão de desespero em seu rosto, enquanto a polícia se aproximava rapidamente. E então, de repente, a mulher encapuzada se virou de forma rápida, revelando seu rosto. O impacto foi como um soco no estômago de Lucas. Era sua mãe. Ele nunca a havia visto desde que ela deixara a família quando ele era muito pequeno. Mãe? Ele mal conseguiu falar, a incredulidade transparecendo em seus olhos. Lucas, por favor, confie em mim, ela exclamou, a emoção rompendo em sua voz. As palavras dela eram como um eco distante, misto de dor e um pedido urgente. O caos ao redor deles parecia desaparecer. Eliana girou a cabeça para Lucas, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. A verdade é mais complicada. Você não pode confiar plenamente em ninguém.
Eu te ajudei a encontrar as evidências porque eu precisava de você perto. Precisava que você soubesse da sua herança. Herança? O que você está dizendo? Lucas questionou, confuso, enquanto sua mente girava com a revelação. Você tem que entender, meu filho. A nossa família não é quem você pensa. Há segredos, laços que nos uniram a essa rede de poder. E isso não é só sobre você, é sobre todos nós. Se eles descobrirem que você está se envolvendo, será o seu fim. Os capangas olharam entre si, percebendo que o jogo mudara de repente. O capanga que segurava a arma começou a recuar. Agora não é o momento de brincadeiras, ele rosnou, a confiança vacilando, e Lucas, com o coração acelerando, percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Se a sua mãe estava envolvida, tudo o que ele conhecia até agora, toda a busca por justiça, poderia ser uma armadilha. O que ele deveria fazer agora? E qual seria o impacto disso em sua luta? Ele estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais escura do que poderia imaginar. A tensão na sala explodiu novamente. Mas ficou claro para Lucas que aquela revelação mudaria tudo. Agora, mais do que nunca, ele precisava decidir em quem confiar e o que realmente significava lutar por justiça. A linha entre aliados e inimigos estava borrada. O futuro dele estava em jogo, e ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Qual seria o próximo movimento? O que mais estava oculto sob a superfície? A confusão dominava seu ser. Lucas estava paralisado. O olhar de sua mãe, cheio de urgência e dor, o fazia questionar tudo. O que você quer dizer com nossa herança? Ele não entendia, não conseguia processar. A sala estava cheia de tensão, e a arma ainda estava ali, apontada para ele. Mãe, você precisa me explicar tudo isso, ele gritou. O terror distorcendo suas palavras. O capanga hesitou, o tom ameaçador enfraquecendo levemente. Todos pareciam esperando que algo extraordinário acontecesse. Então, num instante que parecia uma eternidade, um alto barulho ecoou na sala. Uma explosão. As paredes tremeram e a luz piscou, antes de se apagar completamente. Lucas sentiu seu corpo ser lançado para trás enquanto cristais de vidro e detritos voavam pelo ar. O mundo ficou escuro, e um grito profundo se seguiu ao estrondo. Quando as luzes se reacenderam, a cena era caótica. O capanga estava desacordado no chão, a arma escorregando de suas mãos. Lucas se levantou, atordoado, e viu que sua mãe e Eliana estavam de pé, mas uma nova figura surgia no centro da sala. Uma mulher alta, imponente, com pele clara e cabelos negros, completamente desconhecida. Ela se movia com a confiança de alguém que tinha controle da situação. "Saia do meu caminho", gritou, direcionando o olhar feroz para os capangas que se recuperavam. O ambiente estava em silêncio, todos congelados diante da presença daquela mulher. Lucas sentia um frio na espinha. Quem era ela? O que ela queria? "Cecília", disse sua mãe, a voz fraca. "Você não devia estar aqui." "Acho que estamos além de advertências, não acha?", respondeu a mulher, cruzando os braços, um sorriso cortante nos lábios. "A verdade está prestes a ser revelada, e não será fácil para nenhum de vocês." "Revelar o quê?", Lucas perguntou, uma nova onda de confusão quebrando sua mente. O que estava acontecendo? A vida dele parecia um filme de terror, a cada segundo surgindo novos pesadelos. Cecília olhou diretamente para ele, os olhos cheios de algo que parecia tanto compaixão quanto dor. "Você quer saber a verdade, Lucas? Você e sua família estão mais ligados a esses advogados do que pode imaginar. Os erros que você encontrou podem ser a chave para libertá-los ou condená-los." O chão sob os pés de Lucas parecia ceder. Ele piscou, lutando para entender. "O que você quis dizer com isso?" A voz dele tremia, um nó na garganta quase o sufocando. Dona Eliana começou a se mover, mas a mulher a interrompeu.
Fique onde está. Isso é entre eles. E então, seguindo as palavras de Cecília, tudo mudou. Uma gravação começou a tocar de um aparelho que estava escondido em um canto. As imagens então surgiram na tela. Ali estavam os advogados, em um diálogo que revelava algo que Lucas nunca poderia imaginar. Mais do que crimes, era um esquema de manipulação que se estendia por anos, e entre eles, imagens do pai de Lucas, preso no meio de tudo, sorrindo e rindo enquanto participava do plano maligno. Como você pode fazer isso? Lucas gritou. Um fervor de acusação jogado em seu pai. Você estava com eles o tempo todo. Lucas, você não entende. O pai tentou explicar, mas a voz dele era abafada pelo desespero no ar. O que ele via era mais do que traição. Era a vida dele toda, construída sobre mentiras. Os homens que humilhavam seu povo eram uma fachada, uma rede interligada de corrupção que envolvia sua própria família. Isso não pode ser verdade, não pode. Lucas sussurrou, o tremor nas mãos traiçoeiro. O choque atravessou sua alma, dissolvendo a lealdade que ele mantinha com aqueles que, até aquele momento, pareciam aliados. Cecília manteve o olhar fixo nele. Agora você tem uma escolha, Lucas. Continuar a luta por justiça ou se unir àqueles que sempre controlaram seu destino. Esse é o verdadeiro teste. E com essas palavras, o tempo pareceu parar. A sala estava repleta de olhares confusos e indignados, cada um deles lutando para processar a inundação de verdades perturbadoras. O que era certo? O que era errado? A única coisa clara era que a vida de Lucas mudara para sempre. E enquanto tudo se desenrolava diante dele, uma certeza assombrosa se formava. A batalha estava longe de terminar. Lucas estava paralisado, o mundo ao seu redor desmoronando. A revelação do segredo de sua família o atingiu em cheio. Ele olhou para sua mãe, a mulher que tinha imaginado como um ideal de proteção, agora revelando um passado sombrio e traidor. Por quê? Por que você fez isso? Sua voz falhava, um nó se formando em sua garganta. A dor e a confusão eram palpáveis. A sala estava cheia de tensão. Os capangas hesitavam, procurando uma saída. Cecília, a nova figura imponente, mantinha os olhos fixos sobre eles, como um predador pronto para agir. Vocês estão cercados. Todos, é melhor se entregarem, ela disse, a voz firme e gelada. As sirenes da polícia se aproximavam, cada vez mais altas, preenchendo o ar pesado e carregado de mentiras. Você não entende, Lucas. Eu fiz isso por amor, por proteção. A mãe dele gritou, tentando se aproximar, mas a raiva se transformava em desespero em sua voz. Lucas não podia acreditar. Protegê-lo daquele jeito não era proteção. Era traição. Enquanto a confusão se espalhava, a tensão estourou. Um dos capangas, incapaz de lidar com a situação, fez um movimento brusco e atingiu um dos seguranças, que imediatamente revidou. A sala se transformou em um verdadeiro campo de batalha, com socos e chutes voando entre eles. Lucas correu para um canto, a adrenalina disparando em seu corpo. Ele queria ajudar, mas estava paralisado pelo choque. E então, numa fração de segundo, a luz da sala piscou antes de se apagar novamente. A explosão de um flash de luz fez todo se desviar, um último esforço para criar uma brecha. Lucas agarrou a mão de Eliana, que estava ao seu lado. Agora, precisamos sair, ele gritou. O pânico nos olhos dela dizia que ela sentia a mesma urgência. Juntos, eles se moveram rapidamente pela confusão, procurando a saída, enquanto a gritaria e os gritos ecoavam em seus ouvidos. Logo, o pátio externo apareceu diante deles, e eles se lançaram para fora, ofegantes. A sensação de liberdade temporária era intensa, mas a realidade ainda os perseguia. As sirenes crescendo. O que iria acontecer a seguir? Lucas, ele ouviu a voz de Miguel correndo atrás deles. Vocês não podem deixar isso assim. A verdade precisa ser exposta.
O que ele estava dizendo? Lucas virou-se para ele, a confusão ainda dominando. Você estava envolvido nisso. Como posso confiar em você? Lucas perguntou, da mágoa cortante na sua voz. Eu tentei ajudar. Essa rede dos advogados, da corrupção, isso vai muito além de nós. Eles precisam ser expostos, Miguel disse. A determinação gravada em seu rosto. A polícia estava agora no local, e os flashes de luz começaram a iluminar a cena caótica. Enquanto as sirenes se aproximavam, Lucas percebeu que precisava tomar uma decisão. Eu não vou ficar em silêncio. Essa verdade precisa vir à tona, mesmo que custe. Tudo, ele disse, a voz firme, ecoando com a determinação de alguém que finalmente entendia a importância de sua luta. Dona Eliana e sua mãe estavam lá, o olhar delas misturando-se entre remorso e esperança. Lucas queria acreditar que ainda havia uma salvação, ainda que uma sombra pairasse sobre eles. A verdade tinha um custo, e ele estava disposto a pagar. Mas quem realmente ficaria ao seu lado? As luzes dos carros de polícia agora iluminavam o pátio, e ao fundo, vozes autoritárias gritavam ordens. Lucas se virou, decidiu que não poderia fazer isso sozinho. E os amigos da comunidade estavam ali, prontos para apoiá-lo. Ninguém poderia ser deixado para trás. Estamos juntos nessa. Vamos lutar por justiça. Ele gritou, a determinação vibrando na voz. E, com o último olhar para o que restava do seu antigo mundo, sabia que a batalha apenas começava. E aí você ficou atento a cada reviravolta? A história de Lucas chegou ao fim, mas o seu apoio ao canal não deve parar por aqui. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa ficar por dentro. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim dessa trama emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal. Vamos juntos!